É sempre uma grande alegria retornar a essa casa querida, encontrar um trabalho próspero, crescente, atraindo tantos corações que desejam participar dessa luz, desse banquete, né, que a gente pode dizer um banquete divino. O nosso estudo de hoje tem como título a parábola do filho pródigo. Nós não trouxemos para colocar ali no visor, né, para que pudessem ir lendo, mas eu irei ler e aos poucos nós vamos interpretando, né, uma parábola que é uma das 3 parábolas da misericórdia, a parábola chamada parábola da redenção, daquele que se perdeu. O filho pródigo, a dracma perdida e a ovelha perdida. São 3 parábolas. Particularmente, né, a parábola do filho pródigo me toca muito o coração. Acho que ainda, por diversas reencarnações, aprendizado, iremos interpretá-la cada vez com mais, pegando mais essa substância principal que Jesus, né, deixou para todos nós, porque a parábola, a forma dele ensinar, você tem o elemento material, o símbolo material, que são conhecidos por todos. Então, às vezes, ele usa uma candeia, uma porta, uma torre, coisas da época, um filho. E o simbolismo espiritual. Então, o simbolismo material é passado de geração para geração. É o que está escrito. Antigamente era aquilo que era contado de pai para o filho. Mas esse simbolismo espiritual é como se nós fôssemos descascando esse fruto cada vez com mais profundidade, atingindo a sua polpa, né, o seu cerne ali, a sua luz. Então, para que ninguém adulterasse esse sabor, Jesus protege, né, com a palavra material. Então, muitos vão ler, vão reler e não vão entender, muitas vezes, passando somente os olhos. Então, o objetivo desse estudo é para pararmos mesmo para pensar nessa parábola desse filho pródigo, né? Como é que nós nos identificamos, porque toda a história é contada, nós sempre vamos nos identificar com alguma figura, com algum personagem. Então, a parábola inicia nos dizendo que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço, então tem o mais velho, né, disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A gente vai reparar num jovem com uma necessidade de vivenciar uma experiência, né, longe da casa paterna, longe da vigilância, do olhar do pai. E ele ali não pensa em nenhum momento na piedade filial, em gratidão, em retribuição, nada disso. Ele pede a parte dele, ele só comunica, né? Eu quero a minha parte. E o pai, o que ele faz? Ele atende o pedido com aquela compreensão da maturidade, que o filho tinha esse direito, e divide a herança entre os filhos. E a gente vai reparar que ele não coloca nenhum obstáculo a este desejo na parábola. Um obstáculo ao livre arbítrio. Olha a liberdade que foi dada. Ele quis fazer dessa maneira. E poucos dias depois, esse filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, bem longe, né? Foi viver, de preferência, bem longe. Às vezes a gente pensa, como é que fulano vai conseguir viver longe da gente? Como às vezes é feliz quando vive bem longe.
imagina o pai, né? Aquele filho amado indo viver bem longe. E aí nós vamos lembrar aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, o que se deve entender por essa lei divina, por essa lei de Deus, né, que coordena e organiza todas essas situações. E os Espíritos respondem que a lei divina é a lei de Deus e que viver dentro dessa lei é a única forma que existe para realmente sermos felizes. Não existe outra. E que todas as vezes que nos afastamos dessa lei, nós somos infelizes ou nos tornamos infelizes. Então, se sofremos, se estamos infelizes, estamos ou colhendo comportamentos em desacordo com a lei de Deus, que foram praticados hoje, ontem, ou em encarnações anteriores. Então, é aquele momento que a gente começa a compreender. Poxa, eu não sou bom, eu não sou uma pessoa boa, mas eu já sou inteligente, que eu não quero mais ser infeliz. Olha o processo da inteligência já começando. Isso dói, eu não quero mais isso para mim, não. A gente vai aprendendo, até por aquela questão do condicionamento, né? Isso dói tanto que a gente se afasta. Então, eu quero ser feliz. Então, por que eu não ando na lei de Deus? Porque eu não conheço? Por que eu não conheço? Mas eu procurei e não encontrei. Jesus falou, busca e acharás. Então, nós vamos reparar que logo depois, esse jovem desperdiça a sua herança toda numa vida devassa, né? Então, esse desperdiçar a herança é o desprezo pelos bens, tanto materiais como os bens espirituais, né? A gente fica pensando, bens que nos são concedidos por Deus. Todos nós temos os bens. O que nós temos feito com esses bens? Muitas criaturas aprendem a conquistar o bem, seja material, seja um bem afetivo, né, da família. A gente pode dizer um intelectual, uma conquista intelectual. Porque tem muita gente que não aprendeu a conquistar. Outros já aprendem, além de conquistar, a conservar. A conservar o amigo, a conservar o seu raciocínio através do estudo, a conservar, a ter cuidado com as coisas que deu, né, uma despesa e contribuir para um mundo menos poluído, enfim, alguma situação. E a terceira lição, que a gente sabe que vai ser a mais difícil depois de conquistar e conservar, vai ser renunciar aos bens em nome de Deus. Então, quando a gente renuncia, tudo que a gente ama, aprende a abdicar, porque foi a vontade de Deus. Então, nós vamos reparar que esse pródigo aqui é aquele esbanjador que não soube poupar, não soube conservar, não foi previdente. Então, são aquelas pessoas que podemos dizer que fazem pouco caso dos seus próprios talentos. Então, elas perdem o tempo esquecidas que o tempo é um fluido vivo. E ele gastou tudo. Toda a herança dele foi desperdiçada e veio naquela região que ele estava morando uma grande fome, se abateu sobre ali. Essa grande fome, o que nos lembra? O vazio. Aquela sensação, depois que os prazeres materiais foram usufruídos, aquela sensação que ele deixa, que produz. Aquelas criaturas que não têm noção do seu ser espiritual. Então, elas vivem de uma forma hedonista apenas para as suas sensações, seus prazeres. Mas chega um dia que aquilo cessa. E aí ela tem a fome espiritual, a sede, né? A gente vai lembrar de Jesus com a mulher samaritana falando da água viva, a
sede constante, que volta sempre no mesmo lugar, porque não encontrou esse alimento que o preenche. O que nós temos visto hoje na nossa sociedade? O vazio. Um grande vazio existencial, falta de Deus. A falta do encontro da criatura com Deus. Ela tem que se conectar. E isso não é ensinado. Isso é vivenciado. Então ele começou, o filho mais novo, passar por uma série de privações. Imagina, ele foi se empregar lá naquela região, num dos campos. Arranjou um empregado que mandou ele cuidar dos porcos. E ele queria matar tanto a fome dele que ele olhava ali para aquilo que os porcos comiam e queria até comer aquilo ali, aquelas bolotas que os porcos comiam. E a gente para pensar, né? Cuidador de porco. Não tem nenhum problema ser cuidador de porco. É uma atividade como outra qualquer, honesta. Mas para um judeu, isso é muito sério. Isso é uma grande humilhação, porque o porco é considerado o imundo, né? O judeu não se aproxima nem da carne, muito menos do bicho. Então, é uma prescrição da lei mosaica, que eles levam muito à risca. Mas ele não tinha opção e ele queria, né, estar até comendo a comida do porco. E a gente se pergunta, quem que é o responsável por essa fome que ele passava? Quem que foi o responsável? Quem que foi o causador dessa consequência? O que levou a essa situação? Porque, às vezes, nós olhamos para a dor e achamos que ela que a dor é que é o problema. Que a dor é a situação. Não, a dor é a consequência de uma atitude contrária à lei de Deus. O contrário é qualquer prescrição. Uma pessoa que tem uma alergia de algum alimento e o médico fala, se afasta desse alimento que te faz mal, e a pessoa vai ficar longe daquela prescrição médica e vai comer, porque a gula foi maior. O que vai acontecer? Vai passar mal. E vai passar mal. E vai passar mal. Quantas vezes ela vai passar mal? Bem, até ela cansar de passar mal. E aí a gente se pergunta, quanto tempo precisa ficar na dor? É de cada um. Nós vamos ver situações que as pessoas passam, repassam, passam de novo, a gente pensa assim, mas meu Deus, ainda não foi suficiente para acordar. Porque essa dor funciona como um despertador. Faz a criatura, tipo, meu estômago está doendo. O que aconteceu? O que eu comi? Onde foi que eu estive? Então, é um despertador que faz essa consciência, né, acordar e parar para pensar o que a gente tem feito. Então, foi suficiente? Então, hoje, colho da plantação que eu fiz. Ontem, hoje, é o que eu plantei hoje mesmo. Eu vou colher. Eu tenho que ter responsabilidade para assumir. Fui eu. Ah, Deus, não. Deus quer que eu seja feliz e muito feliz. Mas eu sou rebelde. Eu acho que vai dar certo do meu jeito. E tento. Não é como se fala, vou jogar a minha sorte. E tento. Aí bate cabeça numa parede, bate cabeça na outra parede. E os guias espirituais aguardam. A gente, quando vê um bebezinho, no início do processo de se alimentar, ele pega aquela comida de qualquer maneira, cai tudo, se borra, né? Se suja, entorna prato. Quando começa a escrever, quebra lápis, cai papel. Se a gente olhar assim, a gente vai falar assim, nunca vai conseguir. E não vai. Consegue. Então, os guias olham para a gente assim. Vai aprender sim. Um dia aprende. Agora, o tempo de aprendizado que varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua boa vontade. A cada um, segundo as suas obras. Tem boa vontade para aprender. Nós lembramos aqui da questão 123 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, por que Deus, então, permite que os espíritos tomem o caminho do mal? Né? Por que faz essa permissão? Por que o filho
mais novo, foi tomar esse caminho tão errado? Por que o pai deixou? E os espíritos nos respondem: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Olha só. A sabedoria está justamente nessa liberdade. Então, são as privações, são as dores, os sofrimentos, tendo como causa uma escolha. Lei de causa e efeito. Ação e reação. Isso aí a gente não precisa ser espírito angelical para compreender. Isso é raciocínio, a gente já sabe. É igual o bumerangue, vai e volta. E aí, esse filho, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Caiu em si. O que é cair em si? A gente vai lembrar, né, de Paulo, de Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, lá na porta de Damasco. Uns dizem que ele caiu do cavalo. Ele não caiu do cavalo, não tinha nem cavalo ali. Ele estava naquela situação, ele caiu em si. Ele tomou consciência. É aquele momento, né, que a gente lembra o que está fazendo naquela situação. Tem alguma coisa errada. É aquela hora que dá um estremecimento. Fala assim, isso não é para ser assim. Porque tem momento que a pessoa passa e não se sensibiliza. Muito menos se conscientiza. Então, no primeiro momento, a gente começa a sensibilizar a fome, a dor. Quando ele cai em si e lembra como é que os empregados, né, o filho não, o empregado do pai dele é tratado, ele cai, ele passa a ter consciência da escolha que ele fez. E aí ele fala, né, vou-me embora, vou procurar meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Você vê que ele já estuda, né, o que ele vai dizer, né? Vou-me embora, vou procurar meu pai e vou dizer o seguinte para ele. Filho tem meio isso, não tem? A gente que é filho, que já é mãe e pai, eles ficam pensando qual a forma melhor para falar. Não vai falar naquela forma quando briga, não. Quando vai pedir desculpa ou vai pedir alguma coisa, a voz muda. A voz muda. Ô mãe, olha, então, tá tão bonita hoje. Não é? Então, o filho, ele pensa, porque ele sabe do seu poder. Ele vai mexer com o coração do pai e da mãe. Ele é ciente disso, sim. Então, ele pensa, né, que vai dizer para o pai, já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É tipo, faz o pior, né? Faz o pior. Bem, primeiramente, vamos reparar que esse filho, ele tem respeito pelo pai, mas ele não tem medo. Se ele tivesse medo, ele não ia pensar em voltar, não. Então, ele tem, nesse momento, ele faz essa estrutura de pensamento, o sentimento de humildade. Humildade e confiança. Humildade porque ele caiu em si, pisou na bola, né? Foi ingrato. Então, abaixa a cabeça e vou lá, pedir um espaçozinho. Porque meu espaço, vai imaginar, meu espaço já perdi, meu quarto já deve ter ido embora. Não estou nem mais pedindo isso. Confiança no amor daquele pai. Como é que aquele pai tratava os seus empregados? Então, é confiança. E a gente pergunta, será que nós temos essa mesma confiança em Deus quando a gente cai? Quando a gente erra? A gente tem certeza desse perdão? A gente começa a se perguntar. Olha que exemplo que ele passa, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. O que houve nesse movimento? Um arrependimento. Ele está arrependido. Então, a gente, quando o primeiro sinal
que se tem de uma criatura se reajustar perante a lei é o arrependimento. Enquanto a criatura não se arrepender, não adianta. O arrependimento, ele funciona como uma fissura na alma, um tremor. Pode ficar um tempinho, ele vai abrindo cada vez mais. Faz com que a criatura possa retificar o seu caminhar. É naquele momento. Então, ele busca, né, dentro de si esse sentimento de arrepender-se. Então, ele tem esse processo de conscientização. Nós vamos lembrar, numa nota de Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 997, em que nos diz que o espírito, ao desencarnar, ele não se transforma subitamente em melhor. Não existe isso, né? As pessoas pensam, fulano desencarnou, ele agora é um... Não, ele é o que ele era durante algum tempo. O espírito não vai se transformar pelo fato de ter passado para o plano espiritual. Como é que o espírito se transforma? Então, Kardec fala, até que ele seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão, pelo sofrimento. Repara a ordem. Estudo, reflexão e sofrimento. O que nós, às vezes, preferimos? O sofrimento. Nós estamos aqui com a oportunidade que a Casa Espírita oferece de estudar, de fazer compreensões para não ter que vivenciar. Então, tem lá um pedaço, um bolo inteiro. Você comeu um pedacinho, um pedaço de bolo. Você provou o bolo? Provou. Você precisa comer o bolo inteiro para saber o gosto do bolo? Não. Mas a gente acha que tem que comer, não tem? Vou provar. Não, já provou bolo de chocolate 1000 vezes, 300 vezes na vida. Mas eu tenho que provar daquele ali. O que é isso que às vezes a gente faz de forma reiterada? A gente ainda não aprendeu de uma forma legítima. A gente ainda não está vivenciando aquilo com a alma. E é interessante, quando Kardec nos diz, né, que o arrependimento, então, ele passa a ser a consequência das nossas reflexões. Reflexão do nosso estudo, reflexão do nosso sofrimento, do desejo de acertar, de não mais errar. Porque não adianta, não é questão do erro. É questão do que a gente aprendeu com esse erro. O que eu não vou mais repetir. O que ficou de lição. Deus é pai educativo e não é pai punitivo. Então, eu tenho que me educar. Eu tenho que aprender a gerenciar a liberdade. É esse o objetivo da evolução. E aí a gente lembra, né, do reconhecimento da queda de todos nós. Depois que caiu, o que se faz? Você tem opções. Pode ficar lá caído no chão, chorando, gastando a tua energia. Ou levantar o mais rápido possível, limpar os joelhos, né? E prosseguir. Quantas vezes nós vamos cair? Seria como perguntar, quantas vezes nós vamos errar? O mais certo é que nós vamos errar muito, né? Nós vamos errar a quantidade suficiente até aprender. O que para um é suficiente, para o outro não é. Ele quer vivenciar a experiência de provar aquilo novamente. Ele não foi suficiente. Ele quer passar por aquela situação. O filho pródigo precisava passar pela fome? Não. Nem os empregados do pai passam. Mas ele quis passar por aquela experiência. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso naquelas pessoas do qual nós somos responsáveis. Mas fulano vai sofrer. Ele quer passar por essa experiência na reencarnação. A sabedoria de Deus oferece a liberdade. Olha o amor, a certeza que vai voltar. Porque aquilo que foi bom, não vai voltar. E aí a gente vai lembrar, né, que quando Saulo de Tarso caiu
lá na porta de Damasco, depois de algum tempo, o que ele faz? Levanta como Paulo, apóstolo dos gentios, não é isso? Então, cai e levanta melhor. Então, não adianta ficar caído na posição. E a gente lembra de Kardec no Evangelho também, lá no capítulo 17, do Sede Perfeito, nos lembrando, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, ninguém está dizendo aqui que o espírita está pronto. Olha o esforço que a gente faz e tem que fazer todo dia para não cair na mesma situação que foi automatizada lá atrás já. Que a gente fala, chega, eu não vou mais reagir, eu vou aprender a agir dentro da lei de Deus. Eu saio da casa da reação instintiva, busco a luz do Evangelho que eu já tenho, do entendimento, do aprendizado da doutrina espírita, e ajo, que é diferente de reagir ao impulso que o outro me oferece. Então, nós vamos reparar que o espírita, sim, cai. Está caído. Às vezes, a gente ainda nem levantou. Mas o esforço que a gente faz para vencer as más inclinações, cada um é que conhece e sabe da sua luta, né, titânica dentro de si. Então ele partiu, o filho, e foi lá ao encontro do seu pai. Isso aqui, né, quando ele vai ao encontro do pai, somos nós, famintos, com fome, né, que a gente pode dizer, de coisas boas, do amor. Nós somos carentes de amor. E aí chega uma hora que ele, quando ele fala, vou partir em direção ao meu pai, e se coloca na estrada, não é mais processo de sensibilização, ele já foi sensibilizado, ele já foi conscientizado, agora ele está colocando em prática, ele está operacionalizando uma situação que já vinha há algum tempo amadurecendo. Então, não foi de uma hora para outra. Somos nós. Esse insight, né, essa luz, quando ela ocorre? De pessoa para pessoa. A tua maturidade do senso moral. Então, ele acordou, caiu em si. Ele viu o que estava na frente dos olhos dele. Que um montão de gente podia estar vendo, mas ele não via. E aí ele vai, coloca em prática, vai em direção ao pai. Por quê? Ele faz isso. Além de estar cansado de sofrer, ele ali está vivenciando uma lei divina, que é a lei do progresso. Um dia ele vai cansar e vai buscar o que é melhor. Ninguém que conhece alguma coisa que é melhor continua no que é pior. Ninguém. Toda vez que a gente conhece uma coisa melhor, é do espírito humano. Ele vai sempre buscar o melhor, porque é da lei de progresso. Então, é quando a gente pode falar, né? Ele ganhou experiência. Sofreu? Sofreu. Ganhou experiência. É perdida isso? Não. Ele pode utilizar essa experiência para uma série de situações vindouras que vai vir na vida dele. Nada é perdido. Ele ganhou a experiência. Isso ninguém nunca mais tira dele. Ele não aprendeu porque ouviu falar. Ele viveu. É um outro tipo de aprendizado. E aí a gente vai lembrar também que não existe penas eternas. A duração da pena, ela é relativa à duração do que a criatura insiste ali naquele comportamento, não é isso? Então, a vontade dela é que é o motor principal. Que nós vamos dizer, né? Cada um segundo as suas obras, cada um segundo a sua vontade. Enquanto ela quer continuar ali, por ociosidade, por uma série de influenciações, isso é dela. A hora que ela acorda, ninguém mais segura. A gente vai percebendo isso no espírito, né?
Então, esse momento da experiência que não é perdida. E aí vem um momento do pai, que esse filho vinha lá longe, e o pai já viu. Olhar de pai e mãe fica assim, né? Barulho do portão, não sei de onde já chega, parece até que ele está dormindo, mas já acorda, não é? Reconhece os passos longe do filho, da filha, chegando. Então, esse pai viu, encheu-se de compaixão e correu e lançou seu pescoço do filho, cobrindo-os de beijo. Olha o instinto de amor aí, né? Então, o que a gente vê na atitude desse pai? Ele podia, primeiramente, aproveitar para dar uma pilhada, né? Uma exortação. Ah, tá voltando, é? É, eu disse para não ir, não falei? Então, agora volta aí, ó. Ah, quietinho, pianinho, fez nada disso. Interessante, né? A gente vai aprendendo. Nada disso. Ele não exortou aquele filho fujão, não aproveitou aquele momento para fazer um sermão no ouvido dele. Mostrou o quê? A alegria. Ele abdicou, né, que a gente pode dizer, de qualquer direito, que ele tinha um direito de acusação. Ele abre mão do direito de acusação para que venha o amor e o perdão à frente. Esse é o ensinamento, né, que a gente fica desse pai, esse exemplo, que Jesus vai deixando. Que pai é esse? De infinita misericórdia. É um pai de amor. É um pai de compaixão. Então, o pródigo é esse pai também. Porque ele também não sabe poupar amor. Olha como é que já essa prodigalidade, né, que a gente pode dizer, né, de generosidade, ou magnânimo, liberal, ele é fértil. Então, é esse pai que Jesus, sempre que podia, apresentava àquela sociedade, que conheciam um Deus da lei mosaica, que era um Deus vingativo, guerreiro, que tinha que ter medo, porque ele ia jogar a ira em cima. Se eu não oferecesse alguma coisa para ele, a ira vinha. Olha, nós imaginarmos, né, como deve ter sido difícil reconstruir a imagem de Deus com bondade. Porque o homem, o ser humano, ele coloca no Deus as mesmas qualidades do ser humano, que é bom, que é ruim, que é vingativo, que é ciumento. É como se, como não consegue compreender, atribui a Deus esses qualitativos humanos, muito abaixo. Então, Jesus vem naquela sociedade e fala assim, olha, o pai é um pai de bondade, misericórdia, de perdão. Foi em busca do filho. Não esperou o filho se humilhar nem dizer nada. Agarra, abraça, vai no pescoço do filho. A gente não consegue imaginar essa alegria, não é? E aí a gente vai lembrar de Jesus, né? Ele usa a expressão Abba. Abba significa papai. Em inúmeras passagens do Evangelho ele fala Abba, Abba. Então a gente vê a forma afetuosa de se falar do pai. E o filho então diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele era para falar que ele queria ser igual empregado, né? Mas olha, não deu tempo. O pai corta ele ali e diz assim, chama os empregados e diz assim, ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Sandália no pé é para deixar claro que ele não era escravo nem ia ser tratado como empregado. Naquela sociedade só andava de sandália os cidadãos. O anel é para demonstrar o símbolo da união, o símbolo da família. E a túnica, a veste nupcial, ele está no nosso grupo. E aí ele pede para trazer ali o novilho, manda matar, vamos
comer, vamos festejar, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Que festa é essa? A festa da misericórdia. Que festa deve ser o coração, não é? Quando esse filho retorna. E não é lugar geográfico, de lugares, de situações, às vezes, tão difíceis. Ele retorna. E aí a gente começa a imaginar a alegria, né? E aí a gente, na passagem de Lucas, também nesse capítulo 15, Jesus diz que há mais alegria nos céus por um pecador que se regenera do que por 99 justos que perseveram no caminho do bem. A alegria, né? A gente pensa assim, será que eu já estou fazendo Jesus sorrir? Ou será, né? Será que ele já sorri para alguma coisa? A gente já consegue, a gente imagina assim, meu Deus, meu guia espiritual, tem que dar uma alegria, né? A gente começa nesse esforço, porque a gente imagina a alegria que deve ser. É uma alegria diferente, de alegria pelo outro. E aí chega um momento que aparece na história o filho mais velho, que até então estava lá no campo. E aí ele já voltava, começou a ouvir música, cantoria, dança. Aí chamou um servo e perguntou, o que está acontecendo? Aí o servo explicou para ele, olha, é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado. Matar o novilho era uma coisa na época, né? Que era o dia do dia, o dia mais alegre, porque ele o recuperou com saúde. Além de recuperar o filho chegou com saúde. E aí ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Típico, né, do infantil, pirracento, né? Aquela mentalidade ainda muito imatura. Então, no primeiro momento, o filho mais velho, que não pediu a parte da herança dele, parece o mais equilibrado que seu irmão, porque ele está satisfeito com a disciplina de casa, ele não tem nas festas o desfrute do dinheiro, ele tem um equilíbrio. Mas na hora que aquele equilíbrio é colocado à prova, mexem no interesse pessoal dele. Ali cai a máscara e ele mostra quem ele é. Então, a gente vai ver daquelas criaturas que aparentemente estão quietas, mas lá dentro é um lago parado há milênios. Se você revolver, vai levantar poeira. Então, a gente vai ver daquelas criaturas, né? Ele foi experimentado. Quando ele foi experimentado, apareceu a vaidade. E ele não entrava. Aí o pai saiu para suplicar. E aí ele responde ao pai, né? Olha, há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E, contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado? Despeito, né? Olha a inveja. Por que eu também não fui? Por que eu também não aproveitei? Por que eu também não fiz? O outro fez e se deu bem. Olha só. A gente sabe que o maior vício, né? A maior mostra de imperfeição como vício é o interesse pessoal. Então, na realidade, ele não era bom, ele estava acomodado a uma situação. E quando ele repara o irmão que fez e aconteceu, e na cabeça dele, ele fala assim, ele se deu bem? Então, esse irmão, esse filho, a gente vai lembrar daquelas pessoas que buscam viver dentro da lei mosaica, mas que também não tem espaço para o perdão do outro. E aí a gente começa a pensar, né? Eu fiz tudo certinho e o outro que só fez bobagem é que está ganhando a festa? Ele vai se dar bem? O que é dele está guardado.
que é esse pensamento? Será que não é o pensamento também que Jesus queria passar do religioso ortodoxo, que olha por cima daqueles publicanos, né? Daquelas mulheres que tinham lá na vida suas dificuldades e se colocavam a criticar? Como é que Deus vai aceitar ela no reino de Deus? Quantas vezes até hoje a gente escuta, fulano não é filho de Deus. Vivendo daquela maneira? Não é filho de Deus. E aí, como é que você explica isso? Né? A gente fala assim, mas que Deus a gente está falando, né? Primeiro tem que entender que Deus é esse. Então, a gente vai lembrar, né, dessas criaturas que vivem a aparência, mas que na realidade, na hora, não foram nem melhores. Tem uma passagem no Apocalipse, do Evangelho de João, que ele diz assim: sei as tuas obras, já vi que não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas é morno, e por isso quero vomitar-te da minha boca. Forte, né? Esse caráter morno é desse filho mais velho, apático, que acende vela para Deus e para Mamon, quer ficar ali no meio do caminho, não mostra quem realmente ele é. E a gente vai ver o caráter quente do filho pródigo. A gente vai ver de Paulo de Tarso, de Maria de Madalena, que tem uma série de problemas, de imperfeições, mas que são capazes de um altruísmo, de abrir o coração para aprender que o outro não é. Olha a diferença. Então, a lei mosaica produz homens como o moço rico, como o filho mais velho. A graça é o que vem além da lei, que é Jesus. Jesus vai além de amar os seus amigos, amar os inimigos, perdoar, abdicar, renunciar pelo outro. É o além, é uma, tipo assim, já chegou nessa lição? Já aprendeu a lei de Moisés? Agora vamos para outra, mais difícil, olha. Então, a graça produz um Paulo, né? E aí o pai disse: filho, tu sempre esteve comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois o teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. E a gente lembra, né, daquela passagem dos trabalhadores, da parábola dos trabalhadores, em que o patrão pergunta, né, não é me permitido fazer o que eu quero? Esse pai podia falar, não é permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Porque não foi tirado nada do filho. O pai tinha dividido, não estava tirando nada dele. Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Então, a gente começa, né, o final desse estudo, nessa conclusão, pensarmos, né, com quem que a gente se identifica? Com o filho pródigo, que não sabemos ainda prosperar ou cuidar dos nossos talentos espirituais, materiais, intelectuais. Nós já somos aqueles que estamos cansados de sofrer, de passar fome espiritual. Temos necessidade do amor de Deus, né? Estamos querendo voltar para casa. Nós estamos sempre voltando para casa, né? Dizia um filósofo alemão. Estamos sempre voltando para casa. Eu estou aqui, mas já estou voltando para casa. Nós estamos sempre voltando para a casa divina. Então, a bondade de Deus deixa sempre aberta a porta para o arrependimento e nos resgata com amor. O que é a reencarnação? A maior bênção da misericórdia de Deus. Nos permitir retornar para organizar-nos com a lei, nos recompor, nos arrependermos, repararmos com essa lei e voltarmos para a casa do Pai. Isso é misericórdia divina. Ou será que nós identificamos com esse irmão mais velho, né, que na luta
com ressentimento, com a mágoa que o outro está melhor do que eu, dificuldade em perdoar as imperfeições do outro, achando que eu sou perfeita, esquecido que o outro tem tanta dificuldade quanto eu. Será que já aprendi a fazer a oração dominical, né? Perdoai, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Já entendemos que só seremos perdoados na medida que perdoarmos o outro. E nesse caminhar nos perguntamos, será que Deus vai me perdoar? Às vezes a gente para pensar, né? Mas será que Ele me perdoa? Por que a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente não se perdoou ainda. Deus perdoou. Mas nós ainda temos muita dificuldade de entender esse processo de consciência. De entender que já aconteceu o processo de conscientização. Que agora é a hora de produzir em cima dessa consciência. De trabalhar. Então, a gente vai lembrar sempre, quando nós estivermos com essa dúvida, lembrar do pai, olhando assim por longe da estrada e vendo o filho vir lá em cima, ele já sai correndo de casa, não esperou nem o filho chegar. Agarra esse filho, abraça, enche ele de beijo. Não é esse pai que a gente pode lembrar? Quando a gente pensa assim, eu vou me levantar e novamente vou caminhar e vou buscar o coração de Deus. Com a certeza, né, que Deus e a espiritualidade amiga vai nos acolher, vai nos abraçar e vai nos dizer que alegria por estar aqui novamente. Que essa mensagem, né, dessa parábola seja sempre desse perdão maior, dessa misericórdia, desse ainda todo momento é momento de refletirmos e lembrar que a espiritualidade está ali, nos aguardando a cada momento, a cada atitude. Boa tarde para todos, muita paz.